programa Arte Final, sempre com essa qualidade que você confere na sua TV Fênix. Eu estou rindo porque às vezes o sinal não chega, sabe, Omar? Mas o telespectador está lá, ele compreende que o nosso esforço é de levar sempre o melhor da informação, o melhor das entrevistas. Você está bom? Tudo bem. Como é Omar Bueno, presidente da Cifet. Cifet que é? É um instituto de pesquisa científica que desenvolve várias disciplinas, né, interligadas. Uma delas é... A sigla é? Essa sigla, inicialmente, ela significava Sociedade de Investigações de Fenômenos Terrestres e Extraterrestres. Só que, ao longo do tempo, nós optamos por mudar, excluir um pouco, deixar isso de lado, porque como eu fundei esse instituto em 75, em pleno governo militar, então nós tivemos alguns problemas em relação a pesquisas ufológicas. Né, mas esses problemas você vai contar para o nosso telespectador logo depois do nosso intervalo. Eu faço um break aqui e a gente volta já já. Arte Final de volta para você aqui pela sua TV Fênix, Omar Bueno. Essa coisa de pesquisa de fenômenos extraterrestres, terrestres, né, nos leva ao sonho de um contato imediato. Né? Gostaria que você primeiro contasse a história da Cifet, dessa organização que foi fundada por você em 75, 1975. Tem chão, hein? Tem chão, muito Tem chão. Então, vamos passar um pouquinho dessa tua vivência nessa área de pesquisas e que você não gosta muito de vincular a fenômenos ufológicos, né? Porque hoje eu acho que a Cifet ela tem uma grande abertura, né? Tem. A Cifet hoje é um instituto de pesquisa que engloba várias áreas, né? Desde a história natural, que nós temos departamentos de antropologia, arqueologia, geologia, mineralogia, paleozoologia, paleobotânica. Na área de parapsicologia, trabalhamos com percepção extrasensorial, mitologia e religião pré-histórica e magia e feitiçaria pré-histórica. Magia e feitiçaria pré-histórica. A gente utiliza principalmente em função da arqueologia, para que a gente possa desenvolver trabalhos relacionados a isso, né? Pinturas rupestres, que nós conseguimos muitas informações através desses levantamentos. E dentro da exobiologia, que seria a vida fora da Terra, nós trabalhamos com a astronomia e a ufologia, que hoje é um assunto que está bastante em pauta, né? Mas você estava dizendo que na década de 70, 75, você sofreu pressões no regime militar em função dessa tua pretensão em estudar fenômenos ufológicos? Como é que é isso? Foi interessante. Em 75 eu era menor de idade, eu tinha 19 anos e quando eu me propus a fundar um instituto de pesquisa, eu precisei conseguir a maioridade do meu pai e com alguns amigos fundamos esse instituto e legalizamos. Para que a gente conseguisse a legalização do governo federal, do Ministério da Educação e Cultura, nós tivemos de provar muitas coisas, né? Inclusive o tipo de trabalho que nós desenvolvíamos. Eu me lembro uma ocasião que eu recebi uma visita dos famosos opalas pretos com chapa branca de Brasília. Alguém que trouxe simplesmente uma informação. Vieram aqui para Campinas? Sim, para Campinas. Beleza. Eu não estava em casa, o meu instituto, aliás, tinha o endereço da minha casa naquela época, e minha irmã que atendeu, e ele simplesmente, depois de insistir muito para garantir que ela era realmente a minha irmã, ele disse, olha, eu só tenho uma mensagem para o Omar, ele precisa procurar a professora Ofelina na Unicamp, e ela tem algumas informações para ele. Então era alguma coisa assim muito sigilosa, cheia de coisas, né? Um curso que nós demos em 76, 77, inclusive com o apoio do SESC em Campinas. Eu tive uma pessoa que ficou o tempo todo na última fileira, e essa pessoa de terno, gravata, por sinal muito forte, né? Parecia um guarda-roupa. E no terceiro dia do curso ele se dirigiu até mim e disse, olha, você sabe por que é que eu estou aqui? Eu disse, não, eu suponho que é porque você se interessa pelo assunto. Ele disse, na verdade, eu conheço muito pouco do assunto. Eu estou simplesmente levando as informações do que é que você está dizendo aqui. Eu faço parte da Força Auxiliar Americana para assuntos relacionados a discos voadores no Brasil. Que beleza. Isso daí, ó, em 70 e quanto? 77. Que beleza, mas isso deve dar um orgulho, hein?
Porque para ser investigado, assim, quer dizer que a coisa deve ter um fundo real aí que a gente, claro, estou falando real para nós aqui, que estamos fora desse contexto, né? Porque hoje falar em ser extraterrestre, eu acho que os satélites estão aí, de repente nós seremos esses seres lá para outros planetas, né? A coisa já está flutuando, estamos aí invadindo o cosmos. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, deixa eu ser contundente. Te colocar no tacho do pasteleiro. Dá uma fritada. Você conhece o tacho aqui? Já comeu pastel de feira? Já comeu? Quem não comeu pastel de feira, né? Nós temos o quadro Tacho do Pasteleiro. O pessoal não gosta muito desse momento, mas eu deixo sempre o convidado bem à vontade. Vou te dar uma fritadinha. Tem ou não tem ser extraterrestre aqui vivendo entre nós? Existem já seres andando por aí? Homenzinhos verdes, eles são altos, são baixos. Como é que essa relação, que fica tão caricata, às vezes, quando levada pela mídia, como é que é isso? Existem hoje no planeta Terra seres extraterrestres convivendo entre nós? Olha, se eu disser para você que na prática existe, talvez você quisesse que eu te provasse isso. Então eu vou dizer que realmente, pelo que se tem conhecimento, existe sim. Existe uma influência, nós não sabemos exatamente de que forma e como. Porque nós tínhamos um consultor na Cefet, antropólogo por sinal, uma sumidade, que ele dizia sempre, olha Omar, eu acredito em vida extraterrena, eu acredito em seres de outros planetas, mas como antropólogo é difícil eu analisar um extraterreno com as mesmas características nossas. Porque a Terra ela sofreu uma evolução durante um período muito longo. E em função dessa evolução, nós também temos uma série de outras funções que envolvem esse processo. Clima, temperatura, pressão atmosférica, força gravitacional. Então ele me dizia, é muito mais fácil uma forma inorgânica desenvolver inteligência num outro local do que um ser bastante semelhante a nós. De certa forma ele tem razão. Só que as imagens que nós temos visto por aí, como os ETs de Varginha, por exemplo, são imagens que, se nós fizermos uma extrapolação dentro de um gráfico, vamos pegar lá o Dryopithecus, Procônsul, Australopithecus, Pithecanthropus erectus, depois nós temos Cro-Magnon, né, o homem neandertal antes, Cro-Magnon, depois Homo sapiens sapiens. E você analisa a evolução do volume craniano, por exemplo. Antes você tem um político, você esqueceu de citar. Sim, deve estar nesse elo perdido. Né? Então, se você extrapolar, você vai ver que as formas, elas batem muito com esse ser que se desenha hoje, como sendo um extraterreno. No entanto, nós sabemos que existem pinturas rupestres que, apesar dos arqueólogos eles terem analisado e chegado a conclusões de que seriam rituais mágicos ou cultos à fertilidade, algumas pinturas não conseguiram ser interpretadas. Não é? Eu me lembro que eu desenvolvi um trabalho uma ocasião, isso em 78, 79, até acabou sendo levado para a imprensa europeia na época, e um cientista americano levou essa tese. Ele falava exatamente dessas formas lenticulares vistas na antiguidade e hoje, da mesma forma. Então alguém me questionava, por que não houve tanta evolução? E nós acabamos desenvolvendo um trabalho, aliás, por uma coincidência fantástica. Recebemos naquela época uma inscrição rupestre de um grupo do Ceará e eu comecei a decifrar esses caracteres, utilizando hebraico, grego antigo, aramaico, fenício, enfim. Tive a ajuda de um professor meu, que era exegeta, e a gente tentou decifrar e chegamos a um resultado surpreendente. Tá aí. Deixa eu fazer um breve intervalo. Gostaria de te perguntar, num bloco a seguir, a respeito do cinema, a interferência do cinema na linguagem, eu ia falar na linguagem cinematográfica. O Gerard quase me trucida aqui no ponto de ouvido, que nós estamos super equipados aqui nas faculdades de Valinhos, com teleprompter, ponto no ouvido. Então ele falou, não, linguagem cinematográfica não. Mas a influência do cinema nessa relação da visão do homem moderno com os extraterrestres. Nós tivemos contatos imediatos, filmes de portais que te levam para outros planetas, enfim, essa coisa que está a nível da ficção e que de repente talvez tenha alguma informação aí de outros lugares. Quem sabe você consegue me responder isso no próximo bloco.
Eu faço um break aqui, a gente volta já já com o Omar Bueno no tacho, hein? Porque hoje ele vai ficar no tacho do pasteleiro o programa inteiro.